Saudações a todos vocês que estão acompanhando aqui o canal do Conde. Terça-feira de carnaval, estamos aqui mais uma vez na luta para conversar. O Conde adora conversar, não perde a chance de bater um papo com pessoas interessantes. E hoje nós temos aqui a presença da Daphne Ashton. Querida Daphne, psicanalista, professora, pesquisadora. Quero saber, faz parte também de um programa, de um projeto do canal do Conde, de conhecer aí os jornalistas, os articulistas do 247. Estamos aqui com você hoje, muito prazer, muito feliz em te receber. Querida Daphne Ashton, tudo bem? Tudo bom, Conde? Eu estou muito feliz de você ter me chamado. Foi uma surpresa para mim. A gente se encontrou lá naquele evento, né, do 247. Foi muito legal, porque a gente só se conhecia de longe. Várias vezes que eu vou lá em São Paulo, encontro o pessoal. A gente nunca se encontrou, a gente sempre desencontrou lá, mas foi muito bom te conhecer ao vivo e gostei muito. Obrigada por ter me chamado. Muito bom, Daphne. Aquele evento foi tão legal, né? Foi importante para a gente, enfim, trocar ideias pessoalmente. Isso é muito importante. Só pela internet não dá para a gente fazer uma interação tão completa, né? Você sabe que o Lula viu aquele evento, acho que ele viu trechos, e ele comentou que parecia as reuniões de comunidades de base da época da construção do PT. Ele curtiu muito, foi isso mesmo, porque todo mundo estava ali colaborando, todo mundo estava ali opinando, né? Foi um clima de quase que de defesa realmente da democracia. Você sentiu isso? Eu senti o pessoal assim muito querendo se organizar para fazer alguma coisa, né? As pessoas estão, me parece que as pessoas estão perdidas, as pessoas estão magoadas, as pessoas estão querendo agir, né? E ao mesmo tempo que a internet ela possibilita esses encontros e possibilita essa rapidez na informação, ao mesmo tempo, ela meio que tira as pessoas da ação, no sentido que as pessoas já militam na internet, então elas se veem, talvez, enfim, até o dia a dia, porque o trabalhador é alienado pelo trabalho, né? A gente fica ali, trabalha o tempo todo, a gente tem os nossos afazeres e acaba que não. E que milita na internet que não vai para a rua. Mas eu vi muita gente querendo organização, eu vi muita gente querendo ação, e eu fiquei muito feliz com isso. Eu acho que aquela fala no final do encontro, ela é a fagulha de alguma nova coisa que está aí por surgir. Eu acho que são duas coisas que me fazem ter muita esperança. Esse nosso encontro do sábado passado, assim, eu conversando com essas pessoas, e esse carnaval, que eu acho que a gente tem que aproveitar esse deboche que está rolando aí na rua, essa insatisfação, que é a insatisfação do povo, que até há um mês atrás estava se dizendo que a gente tinha um povo que votou no Bolsonaro e que a gente ia ter que esperar, e tinha muito essa narrativa, né? E que era uma narrativa que eu completamente discordava. Eu achava que não, que a gente não tem que se conformar, que a gente tem que agir agora. E eu acho que esse carnaval aí pode ser fagulha para uma mudança, para o começo de vários movimentos aí. Daphne Ashton, eu também acho que esse carnaval tem uma pegada muito importante. Eu quero falar muito do carnaval com você, mas antes eu quero apresentar você para todos os internautas que estão aqui acompanhando. Ó, o pessoal adora você, ó. Todo mundo aqui. Daphne, linda, essa mulher é poderosa. O Luciana Blues dizendo aqui, linda morena, olha só, é nós, saudações, eles estão felizes também de ver a gente junto aqui. Daphne Conde, Electra Silva dizendo, oi, Daphne, oi, Conde. Muito bom. Podem fazer perguntas para a Daphne e que eu lerei aqui na medida do possível. Daphne, deixa eu contar um pouquinho só, né, da sua experiência aqui. Daphne Ashton, Vital Brasil. Depois a gente vai falar desse Vital Brasil também. Mas você é formada em letras sociais, em ciências sociais, desculpa, pela Federal do Rio de Janeiro. Tá aqui letras francês, depois você me explica direito isso, que eu tenho interesse em saber qual que é a sua relação aí com a literatura francesa. E você também é uma linguista aplicada, né, pela Université Laval, no Canadá, professor e psicanalista.
gosta de bebida, caipirinha, mojito, cerveja. Daphne, o seu mini currículo que você me mandou, querida, tão simpática. Eu queria que você falasse, primeiro, dessa sua formação aqui no Brasil, no Rio, e depois da sua carreira acadêmica. Como é que foi tudo isso para você? Então, assim, é engraçado que hoje eu estava conversando com a Andréa Truz, que é minha companheira do Por Elas, né? Como essa coisa da carreira acadêmica, para mim, foi muito interrompida, né? Eu entrei para fazer ciências sociais, só que eu fui mãe muito nova. Então, eu tinha um bebê recém-nascido antes de entrar para a faculdade. Então, ciências sociais é aquela coisa, né? Você tem que fazer mestrado, doutorado. Então, eu tinha aquele bebê. Logo que eu entrei, eu comecei a querer atuar na área de imagem. Então, essa coisa do vídeo, da fotografia, para mim, do jornalismo, né? Não é novo, sempre foi uma paixão. Eu entrei num núcleo de audiovisual da UFRJ e comecei a fazer vídeo etnográfico, né, porque a gente trabalhava com antropologia, e a gente chegou a fazer vídeos que foram premiados e tudo. Fazendo a etnografia, primeiro a gente fez a etnografia da moradia popular, mas isso tudo, toda essa coisa com o vídeo, com a pesquisa dentro da universidade, para mim sempre foi muito difícil. Eu lembro que eu concorria a uma bolsa e agora, 2 anos atrás, fiquei sabendo, porque encontrei uma das pessoas que estavam na banca, que eu fiz a melhor prova e não ganhei a bolsa, e ela falou para mim que eu não ganhei a bolsa na época, apesar de ter feito a melhor prova de todo mundo que fez, porque eu tinha uma filha pequena, né, eu era muito jovem, eu tinha uma filha pequena, e eu não poderia me dedicar à pesquisa como as 2 mulheres que estavam na minha banca gostariam. Então, a bolsa... Na época, eu achei, inclusive, que tivesse sido por conta desse meu nome, Vital Brasil, que as pessoas achavam que eu era rica, não sei o quê. E ela falou, não foi por isso, não, foi por conta... Fiquei sabendo disso há 2 anos, tá? Foi por conta que você tinha um bebê. E, assim, eu acho que eu sempre tive essa pegada feminista, assim, de putz grila, cara, pô, eu estudei pra caramba, eu passei na prova e eu não ganhei a bolsa, e aí não ganhei a bolsa, eu tive que trabalhar, né, porque eu tinha que pagar a creche da minha filha, e assim, foi muito interrompida essa minha carreira acadêmica. Então, assim, eu não tenho carreira acadêmica, eu nem gosto de dizer que eu tenho carreira acadêmica, eu não tenho, né, depois eu me formei em letras, estudei linguística, mas isso foi muito depois. Mas aí você foi para o Canadá e foi lá que você fez letras? Eu estudei letras no Canadá, fiz lá, você escolhe, cada ano você escolhe uma concentração, né? Então, como eu já tinha um curso no Brasil, eu lá estudei, o primeiro ano é livre, são as matérias mais básicas, o segundo ano eu fiz literatura francesa, e o terceiro ano, que seria o equivalente, já seria um equivalente, não se eu já não tivesse uma faculdade, mas aí já seria o equivalente a uma especialização em linguística aplicada, né, aquisição de língua. Interessante. E a psicanálise, ela veio no Brasil daí, quando você voltou para o Brasil, que você se envolveu um pouco com isso? Na verdade, eu sou filha de uma família de psicanalistas. Tem vários psicanalistas na minha família. Eu tenho um tio que foi do fundador da primeira escola de psicanálise, né? Quando a gente fala escola, a gente fala de Lacan, no Rio de Janeiro. Tenho várias primas psicanalistas e tudo. Eu sempre quis fazer psicanálise. Eu sempre fui psicanalizada, né? Desde jovem eu fui paciente. Que é um dos pré-requisitos básicos para você exercer também a profissão. Exatamente. Então, eu tenho mais de 20 anos de psicanalizada, e aí sempre quis, mas sempre com aquela dificuldade, né? Eu comecei uma formação no Rio, mas tinha, enfim, 3 filhos pequenos, mais um enteado, 4 crianças dentro de casa para tomar conta, tinha que trabalhar, e aquela coisa, aí não dei. Aí, quando eu voltei para o Brasil, que eu morei muitos anos fora, quando eu voltei para o Brasil, eu quis estudar psicanálise, aí eu fui fazer uma formação em psicanálise e comecei a atender há pouquíssimo tempo. Foi esse ano, no final do ano passado, que eu comecei a atender, depois de 4 anos de formação, mas
Estou começando. Daphne Ashton, você falou, é muito, muito importante o que você fala sobre essa questão da mulher. Você tem essa dicção de ser uma pessoa assim, contundente, né, naquilo que você fala, na defesa dos direitos da mulher e tudo mais. Isso é muito bonito de ver. Eu me ressinto muito eu fico tão feliz do programa, o programa de vocês, o Por Elas, porque são só mulheres. E eu sinto falta de mais mulheres nas mídias digitais, porque, enfim, porque elas são. Existe uma dicção específica, né? Acho que é muito importante isso, acho que está muito masculino esse universo. Às vezes dá até um certo tédio de você não ver mulheres ali. Tem um site que é o Gelé 10, né? Só de mulheres, acho que negras também, se não me engano. Tem outros sites especializados também, mas o interessante não é ser o especializado, o interessante é você ter todo mundo ali junto, produzindo conhecimento, produzindo reflexão. E aí você me fala essa questão que você teve um filho e tal, dificuldade, sempre a história que a mulher enfrenta, né? Até na vida acadêmica, 4, você teve 4, né? Olha só. Mas dessa primeira experiência que você falou, que dificulta e tudo mais, e agora tem essa reforma trabalhista que também fere muito mais o direito da mulher, porque ela não faz distinção, basicamente, do homem e da mulher, dos direitos trabalhistas. Eu queria que você falasse sobre isso. Basicamente, a presença da mulher na cena da imprensa independente progressista. Você acha que é um lugar que precisa ser desbravado ainda por vocês? Como é que você acha que esse processo pode se dar nesse momento do Brasil? Então, eu vou contar, já pegando um gancho aí da tua pergunta, a história do Por Elas, para você, como é que foi. Ano retrasado, eu comecei a assistir TV 247, né, e comecei a interagir com o Leonardo Atushi. Eu mandei um e-mail para ele reclamando. Falei, olha, tinha o programa dele, o Léo Quadrado com o Léo Estopa e o Boa Noite. E aí tinha a Gisele. Na época, eu acho que não tinha nem a Gisele. Não, tinha a Gisele já começou. Mas, assim, era só a Gisele. E aí eu escrevi um e-mail para ele, assim, falando, olha, Léo, é um absurdo isso, vocês, homens, entendeu? Cadê as mulheres? Eu preciso me sentir representada, é um absurdo. Só a Gisele, e a Gisele não opina, a Gisele fica lá de âncora, não sei o quê. E aí escrevi para ele e ele me respondeu. Eu achei incrível, né? Essa coisa do 247 de interagir com o público. Ele me respondeu na hora. Não, Daphne, olha, a gente está vendo isso, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, logo depois, ele, sei lá, 1 mês, 2 meses depois, eu continuei cobrando, tá? Eu falei, eu mandei mais de um e-mail cobrando. E aí finalmente apareceu. E eu acho, assim, pelo que ele me falou, não foi só eu que enviei e-mail, várias mulheres enviaram. E aí, aí começou o programa da Isa Pena, que era Por que Feminista? E aí eu vi aquele programa assim, mas eu não me identifiquei com o programa, porque o programa falava sobre feminismo. E não era aquilo que eu queria, sabe? Eu queria, nada contra o programa da Isa Pena, não é isso, mas assim, eu queria ver as mulheres conversando de política ali, interagindo com Paulo Moreira Leite, com Alex Sonic, com Leonardo Stolpe, e aí eu não escrevi mais para ele e fiquei mantendo contato com o Zap com ele. Um dia eu fui para São Paulo, eu vou muito a São Paulo, e aí eu fui para São Paulo e ele falou, vem aqui visitar a gente, não sei o quê, e aí cheguei lá e ele, vamos fazer um Léo ao quadrado? E me sentou lá na frente, meu Deus! E aí me sentou, tava uma outra moça também que tinha ido lá visitar, e a gente fez o Léo ao quadrado. Eu lembro, assim, de eu discutir com o Léo Estopa, porque o Léo falou um negócio que eu falei, não é bem assim, não, você falou isso, mas não é isso, e a gente meio que teve aquele ponto de atrito, assim, mas numa boa, não foi uma discussão, nada, foi só uma discordância. E aí, quando eu saí, ele virou para mim e falou assim, Daphne, você leva jeito, você devia ter um programa. E aí eu falei, eu? E aí pronto, aí foi o Por Elas, que a gente começou ali a pensar no Por Elas, e eu acho que é isso, eu acho que a gente, até dentro da esquerda, você vê que há uma hegemonia masculina, como você falou, a gente tem mulheres super brilhantes, Socialista Morena,
Erika Takimoto, várias blogueiras aí, várias mulheres inteligentes que estão aí nas mídias sociais, mas normalmente elas estão sozinhas, né? Nesses canais. Agora eu acho que depois chama ele, o Fernando Moraes, de quem eu sou super fã, botou a Ana Rocha, que eu também sou super fã da Ana Rocha, mas assim, eu acho que ainda falta muito, né? Até o nosso programa mesmo, uma vez por semana, a gente tem aparecido mais, porque a gente, quando consegue uma entrevista, um negócio para fazer, a gente faz mais, mas eu acho que falta muita mulher nisso, falta muita mulher que dite as coisas e que chame para discussão. A gente sempre está tentando sair desse papel secundário. Eu quis chamar esse assunto também, evidentemente, porque eu estou aqui com você. Você é uma protagonista desse processo, acho que de tomada de posição e de inserção da mulher na cena digital, porque nós estamos vivendo um retrocesso. A gente vinha num crescendo, nos governos democráticos, a gente tinha uma presidenta da República, era uma mulher, e é uma mulher, a Dilma Rousseff, evidentemente. E esse processo foi, depois do golpe, ele foi totalmente invertido, subvertido, distorcido, deturpado, e nós estamos agora subrepresentados no Ministério com duas mulheres que representam nada mais, nada menos do que o próprio discurso falocrata da sociedade, né? Que é a Damares Alves e a Tereza Cristina da Agricultura. Eu queria trazer uma informação, uma questão para você, que conversando com uma mulher, uma historiadora, a Gláucia Fracaro, ela me disse isso, e eu achei muito interessante, e eu acho que isso é o que significa o papel da Gleisi Hoffmann agora. Quando o Lula estava deixando o governo em 2010, e a Gláucia me disse isso porque ela estava trabalhando lá em Brasília, perto deles, junto com a Eleonora Minicucci, né, do Ministério para as Mulheres e tal. O Lula, parece que assim, as pessoas, todo mundo, a cúpula do PT sabia que o próximo presidente deveria ser uma mulher, né? Isso estava muito forte socialmente no Brasil, as mulheres estavam dando as cartas na sociedade, e isso era muito poderoso. E aí o nome da Dilma apareceu forte e tudo mais. Depois de todo o processo que nós tivemos de degradação do tecido político brasileiro, teve um momento do PT também, em que o Lula, junto com toda a comunidade dentro do PT, eles decidiram ali, mas com a bênção do Lula, que a Gleisi Hoffmann seria, acho que ela disputou com o Lindbergh, né, a presidência do PT, e a Gleisi, ela encaixou muito bem, e ela está nesse momento agora representando muito. Representação da mulher na política, temos a Manuela, temos a Gleisi, temos a Jandira Fegali, e algumas outras que talvez você possa colocar aqui no nosso horizonte. Esse processo foi interrompido. Será que a gente consegue retomar esse curso da história em que a mulher foi protagonista de todo o processo social brasileiro, inclusive da própria dimensão do Bolsa Família, que são as mulheres, né, trabalhadoras que administravam o cartão, e isso é que possibilitou tudo o que aconteceu no Brasil em termos de aquecimento da economia nesses anos aí dos governos Lula. Devolvo para você, Daphne, agora para você fazer suas considerações. Eu acho que o Lula deu esse protagonismo para a mulher exatamente nesse ponto aí do Bolsa Família, né? Quando a mulher fica encarregada de receber o dinheiro, ela assume um protagonismo no Brasil. Independente disso, eu acho que por mais que os avanços do conservadorismo estejam aí na nossa porta, existe um movimento mundial que você não consegue retroceder. Se você pegar agora não sei se você pode chamar isso de arte, né? Mas porque tudo que o capitalismo não consegue acabar, ele transforma em mercadoria, né? Até os filmes do Oscar, eles têm pautas identitárias, né? Então, tem The Wife, que é a história da mulher que escreve livros e porque ela não publicaria aqueles livros, porque ela é mulher. O homem assina e ele acaba sendo indicado para um Nobel de literatura, mas, na verdade, quem escreveu os livros foi ela, que, na verdade, é uma história, isso aí não é baseada na história da Colette, que é aquela escritora francesa, que escrevia, e o marido dela, ela era ghostwriter do marido, o marido dela fez um sucesso tremendo, só que o cara era um jogador
E aí, na hora que ele perde a casa que ela mora, ela fica pé da vida e separa dele e diz para o editor, não, olha, sou eu que escrevo, e se você quiser, quem vai escrever sou eu. Isso aconteceu, né? A Colette é uma escritora francesa clássica, e no final ela separa desse marido e acaba ficando famosa pelos livros que ela tinha realmente escrevido. E antes disso, a gente tem George Sand, que era uma escritora que assinava com o nome de homem para poder publicar. Mas, assim, então, tem isso tudo. E agora, eu acho que no mundo, né, tem essa coisa dessas pautas identitárias estarem aparecendo fortemente. E é incrível isso, né? O conservadorismo avança, né? Esse fascismo avança, que é para manter o capitalismo aí seguro, porque o capitalismo está em crise, e quer abafar essas pautas, que seriam pautas que, na verdade, o feminismo não é nem pauta da esquerda, é pauta neoliberal, né? Aborto é pauta neoliberal. Então, assim, seria muito, muito, muito atrasado acabar com isso. Mas eu vejo um movimento no mundo de avanço, né? Sobre o que você perguntou da Glaze, eu acho que a Glaze é um fenômeno. Assim, eu acho que a Glaze, se existe uma mulher que me representa, você estava falando das mulheres, eu lembrei também da Maria do Rosário, que para mim assim, é um puta de um quadro. A Érica Cocai é maravilhosa também, dentre tantas outras que a gente tem aí. Mas a Glaze está sabendo representar, e ela é uma mulher forte, né? Ela é uma mulher forte e ela vira vidraça, né? Porque aí acusam ela de uma série de coisas, né? E, enfim, mas não conseguiram pegar ela. E ela foi forte quando ela decidiu que ela ia após o Maduro, né? Muita gente criticou ela e eu virei mais fã da Glaze ainda quando ela vai após do Maduro. Mas eu acho que é isso, eu acho que essa pauta do feminismo está avançando. Para você ter uma ideia, eu fui convidada aqui para falar no Dia da Mulher, numa universidade aqui, que é uma universidade que o ano passado deu flores para as mulheres e foi um quebra-pau danado nas mídias sociais, porque acusaram de ser um Dia da Mulher machista, né, que as mulheres não querem receber flores, as mulheres querem ser lembradas por outras coisas. Eu não tenho nada contra receber flores, não, tá? Nem acho ruim que me chamem de bonita, não. Mas, assim, eu acho realmente que a gente quer ser lembrada por outras coisas, né? Não é só por isso, né? Evidente. E lembrando que nós estamos da Semana da Mulher, né? Daqui a pouco, daqui a 3 dias, será o Dia Internacional da Mulher. E eu fico feliz de você estar aqui abrindo essa semana, que na verdade hoje ainda é o Carnaval, mas nós não paramos de trabalhar. Daphne, o pessoal está comentando aqui, tem um comentário da Maria Margarida Genro Moser, ela diz o seguinte: onde depois do golpe, o assédio moral voltou aos tempos de 1994. Hoje sofremos assédio moral todos os dias e nem podemos entrar na justiça, pois se perdermos, teremos que pagar todas as custas, porque isso tem a ver também com aquela, acho que a nova, eu não sei se é... A reforma, né? Da questão da legislação trabalhista, exatamente, né? A Maria Silva está dizendo aqui: Daphne, você é incrivelmente maravilhosa, deveria ter um programa com você, e o Conde 247 seria perfeito, gênios ao quadrado. Muito obrigado, eu fico muito, muito lisonjeado também aí com esse comentário. Pessoal dizendo que a Glaze é maravilhosa, pessoal aqui curtindo muito o papo. Eu queria, mais uma vez, né, para a gente fechar esse ciclo, comentando da questão da mulher, porque a violência contra a mulher aumentou demais depois do golpe. Isso é um dado estarrecedor. E muitas vezes, na cena digital, quem tem de denunciar isso acabam sendo homens. É claro que eu não quero fazer uma guerra maniqueísta de orientação de gênero na função aí da articulação sobre a cena política brasileira. Não é esse o caso. Mas a discrepância é muito grande das mulheres com a voz. Eu acho que existe esse cerceamento da voz da mulher na sociedade brasileira. E aí eu quero que você comente justamente esse crescimento, né? O feminicídio, né? Isso disparou tudo no Brasil, tudo que você pode imaginar, você acompanha os dados, né? Enfim, mortalidade infantil, tudo que você puder imaginar de violência também no Brasil depois do golpe, foram dados que foram piorando os quadros.
E nós temos também, saiu uma matéria esses dias, Daphne, de o lugar mais perigoso para a mulher é dentro da casa dela, que ela sofre violência. Pode ser do pai, do marido, do ex, do vizinho, enfim, é uma situação, e daí você pode pensar assim, puxa, então ela tem que ficar na rua, que daí ela vai estar segura. Não também, porque daí ela vai ser, é só uma questão estatística. Eu fico muito preocupado com essa situação e com esse governo e com esses governos que tomaram o país. Nós temos o caso da Marielle, no Rio de Janeiro, em que o sujeito depreda, vandaliza a placa e leva para o seu gabinete. Foi tema da Mangueira, e a gente já pode até encaminhando para o tema do carnaval que eu quero falar com você. Como é que a gente pode lidar? Você disse que tem no mundo está acontecendo um progresso, um avanço nesse sentido. Também acho. Eu acho que não dá para barrar, não dá para, mesmo que o conservadorismo tenha aumentado, não dá para voltar atrás da narrativa da mulher no mundo, entendeu? Vai ter uma narrativa contrária, e aí a gente vê isso no Brasil. Desculpa ter interrompido, mas só assim, para pegar esse gancho, não dá para... Quando você elege o Bolsonaro, você chancela esse papo de violência, você autoriza a violência contra a mulher, você autoriza o discurso machista, né? Porque, na verdade, ele está ali como símbolo do paterno, né? Então, assim... Quase uma senha, né? Exatamente. Você deixa acontecer isso, né? Você fala assim, se o cara que é presidente do país, que é a autoridade máxima, diz que pode, por que eu não vou poder fazer? Né? E não só contra a mulher, a violência em geral. Ontem a gente viu lá aquele vídeo do dirigente lá do PT tendo o braço quebrado de uma maneira, assim, estúpida. O cara já estava preso no braço do outro, o cara foi lá e ele quebrou uma parte do braço antes, e depois, quando ele muda de sala, você escuta assim, o crack do braço do cara, assim, à toa aquilo, assim, a violência gratuita. Então, assim, a violência está permitida no Brasil, né, com a eleição do Bolsonaro. Então, obviamente que isso tudo faz com que a violência aumente e tudo. Agora, em contrapartida, eu vejo o mundo, as mulheres que são influenciadoras, muito mais com esse tipo de discurso de que, opa, peraí, isso é machismo, isso não pode, né? Toma cuidado com o que você fala, né? Você sabe disso, né? Então eu acho que não vai dar para botar esse pessoal dentro da gaveta agora, entendeu? Era isso que eu queria dizer aquela hora. Perfeitamente, acho que não dá para esconder, realmente é um processo que já está em curso. É que o Brasil realmente entrou numa espiral atípica de retrocesso generalizado social e político, né? Isso é uma coisa realmente muito impressionante. Daphne, enquanto você falava, eu me lembrei do discurso de posse do Bolsonaro, da esposa dele, da Michelle, né, que foi muito trollada nesse carnaval como a Michelle Bolsonaro. Agora a gente vai começar a falar do carnaval, mas na posse, veja que interessante, nada contra, pelo amor de Deus, a língua de sinais, Libras e tudo mais, que é uma questão absolutamente, enfim, importante, inclusive para a educação toda, né? Não só para os ouvintes, né? Não só para os surdos, mas para toda a sociedade. Mas ela fez um discurso em Libras, ou seja, de uma certa maneira, a mulher calada, mais uma vez. Muda. A mulher muda, sem voz. Pois semioticamente é muito forte isso. Vamos falar do carnaval. Daphne, você falou desse problema, desse absurdo do dirigente do PT, que era um folião, né? Ele não estava ali como dirigente do PT, ele só estava com uma camiseta Lula livre. Né? Teve um problema que eu não sei muito bem qual foi a narrativa, mas, enfim, não justifica de jeito nenhum ele ter sofrido aquela agressão. É um processo que agora já está e vai ser encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos da OAB. E aí eu queria que você falasse para a gente, você gosta de carnaval, se você curtiu o carnaval aí, você está em Maceió, né? É isso? Está em Maceió? Eu estou em Maceió, infelizmente eu estou em Maceió porque Maceió não tem carnaval. O carnaval aqui é Olinda. Eu queria ir para Olinda, mas, enfim, esse ano não deu, a gente teve outros afazeres aqui, mas o carnaval de Olinda é maravilhoso, é um carnaval debochado,
esse ano, assim, meus amigos que estão lá mandaram várias fotos, tinha Lula livre para tudo quanto era lugar, tinha fantasia de deboche em tudo quanto era lugar. Eu, assim, eu sou aquela foliã que eu gosto de... Eu adoro carnaval, mas eu gosto de assistir. Lá no Rio, eu sou carioca, tem o Bola Preta, que é o bloco que, tipo o Galo da Madrugada, né? Reúne mais de 1 milhão de pessoas e aquela muvuca, aquele negócio, eu sempre fui. Mas, assim, eu sou daquelas que adoro olhar as fantasias, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto muito de gente, sabe? Mas eu não sou daquela que fica lá no meio, não. Eu fico tomando um chopinho no bar, aí meu companheiro vai lá, brinca, volta, cheio de marca de batom, 3 horas depois, eu não ligo. Mas lá no meio eu não gosto, não. Agora, eu fui muitos anos, eu saí várias vezes na Mangueira, a Mangueira é minha escola de coração desde pequenininha. Olha só, a Daphne é mangueirense. E que sabemos agora, temos aqui um furo. Como é que você desfilou na avenida, assim? Ali Já desfilei na avenida algumas vezes, já desfilei trabalhando, já desfilei na avenida, já de fantasia, já desfilei com a roupa da harmonia, já desfilei de várias formas. Na Mangueira foi onde eu mais desfilei, já desfilei em outras escolas também menos importantes, Rocinha, Unidos da Ponte, essas escolas do que eram na época a gente chamava segundo grupo, né? Mas tem bastante tempo que eu não desfilo na Mangueira, até estava pensando em desfilar esse ano, e foi engraçado porque a gente vai fazer ainda uma entrevista com o compositor do Samba Enredo da Mangueira, que ganhou o Estandarte de Ouro esse ano, e assim, eu conheço pessoas da Mangueira, que já foram da diretoria da Mangueira, e eu descobri, quando eu vi aquele Samba Enredo da Mangueira, que é belíssimo, maravilhoso, foi muito engraçado, porque a minha filha, a melhor amiga dela, é tia daquela menina que canta samba enredo, e quando eu vi o vídeo da menina, eu vi aquela menina quando nasceu, e eu perdi o contato, porque a gente foi morar fora, não sei o quê, e aí, quando eu vi a menina, eu achei ela parecida com os pais dela, né, e aí depois a minha filha falou, mãe, é a filha do fulano que... Aí eu falei assim, nossa, eu conheço a menina desde bebê e nem sabia, assim, coincidências da vida, né? Ela é uma fofa, ela ontem no desfile. Ai, o Você desfile da Mangueira curtiu? ontem, Você curtiu o desfile, então? Você ficou assistindo pela TV? assisti tudinho. Chorei tudo Então, no final. né, vou te perguntar também umas coisas aqui. Deixa eu só dar uma atenção aqui para o pessoal que está curtindo aqui a nossa transmissão. Pessoal, estou conversando com a Daphne Ashton, apresentadora do programa Por Elas, da TV 247. Vocês estão conhecendo um pouquinho mais aqui, não só da intimidade, mas também do pensamento da Daphne, né, das paixões e da luta que ela trava por um debate mais qualificado e com maior presença feminina na cena política social brasileira. O pessoal está dizendo aqui, Conde, entrevista quer ver? A Gisele, a Nani, a Andréia, a Daiane ao longo da semana. Eu quero entrevistar todas as mulheres do 247, não tenho dúvida disso. Estou fazendo aqui uma série, né? Entrevistei o Soulnick, entrevistei o Mário Vitor Santos. É muito interessante porque agora a gente tem um canal que é um canal que orbita em torno do 247, né, Daphne? E aí a gente pode trazer também para conhecer enfim, o casting do 247, apresentar, porque as pessoas ficam curiosas, querem saber um pouco mais também de cada profissional que trabalha ali nessa TV 247, que é uma outra escala, digamos assim, do que os canais que orbitam em torno dela. Então, eu quero dizer que vou tentar entrevistar, sim, todas essas pessoas que vocês citaram aqui. Você falou, Daphne, do Samba Enredo da Mangueira, eu também achei lindo, achei fortíssimo. E queria que você falasse o que você achou do desfile da Tuiuti. Havia uma expectativa em função do tema deles, né? A questão poderia ter uma alusão muito forte ao Lula. Essa alusão acho que foi um pouco mais tímida do que se esperava. Queria que você dissesse para a gente das suas impressões aí do desfile da Tuiuti. Realmente, eu acho que a gente criou uma expectativa muito grande em cima da Tuiuti, fruto do ano passado, né, daquele desfile dela do ano passado, que foi muito legal. Eu achei o desfile bonito, não achei nada... Agora, de fato, ficou... a alusão ao Lula foi bem sutil, né? A não ser no último carro, que tinha o bode dando coice no
no tanque, né? Quer dizer, o bode que seria aquele que seria o Lula, dando coice nos militares. Eu achei engraçado. E foi engraçado porque eu vi o desfile quando ele passou, e eu achei assim, a cobertura da Globo, aquela cobertura ridícula, né? Eles e meio que escondem, olham ali, não falam, mas agora, na hora do almoço, passou de novo, e eles já falaram desse carro onde o bode estava dando coice nos militares, eles falaram daquela fantasia que era o coxinha segurando a arma, né? E era assim, era uma ala de coxinha segurando a arma, né, os eleitores do Bolsonaro, e a outra ala era uma ala que tinha uma mãozinha, assim, de resistência e vestida de vermelho, que seriam os eleitores da esquerda, né? Então, assim, teve alguma coisa de denúncia. Eu acho que, é óbvio, se você pegar a história do bode, calha bem com a história do Lula, mas foi muito... Eu acho que o pessoal esperava alguma coisa mais escrachada, assim, mais... Eu acho que quando se fala de Lula, né, a dimensão é outra, né? Eu acho que tem gente falando assim, mas na ditadura militar tinha metáfora, mas o detalhe é que nós não estamos na ditadura militar, a gente já está num momento pior que a ditadura militar. Com toda a vênia, né, quero dizer aqui, porque nós estamos num processo... supostamente ainda a gente vive uma democracia, então você não pode ter medo de falar. É muito emblemático, sabe, Daphne? Permita-me que eu diga isso para você. Você tem um cara com a camiseta Lula livre e tem o braço quebrado pela PM, e você tem uma escola de samba que toma muitos cuidados para evocar o nome do Lula, que é um pouco a condição que eu acho que formou o Brasil, que é um pouco esse temor, né, de se manifestar em prol do Lula ou do PT e ser agredido por isso, né? Acho que é um pouco sintomático tudo isso aí. Mas assim, eu achei muito bonito o desfile da Tuiuti também, tecnicamente falando. Tem alguns rumores nesse momento dizendo que ela sofreu censura. Isso é uma coisa para a gente esperar, tem que averiguar corretamente para ver se isso aconteceu. Não pôde entrar com um carro tal, que fazia alusão direta a Lula e tudo mais. Se isso aconteceu, realmente foi o que abalou o desfile da Tuiuti. A gente falou do carnaval, eu queria agora trazer um outro tema para te perguntar, para a gente conversar aqui. Você é Vital Brasil. Você tem uma ligação com o imunologista, o médico brasileiro Vital Brasil. Conta para a gente um pouquinho disso. Então, eu sou neta do Vital. Meu pai era o filho mais novo do Vital Brasil. Então, quando meu pai nasceu, ele já era um senhor. Então, assim, eu não conheci o meu avô. Quando o meu avô morreu, meu pai estava no início da adolescência, então eu não conheci meu avô, mas sempre foi uma figura muito importante, né, na minha vida, enfim, pela importância dele mesmo, né? Então, essa a minha ligação, eu sou neta. Ele foi importantíssimo para o Brasil, né? Ele tem algumas coisas aqui, que inclusive você me falou, né? Teve a primeira escola de adultos, né? Teve um papel importante na estruturação da sociedade, enfim, das instituições brasileiras. Primeiro esboço do SUS. Deixa eu explicar essa coisa do SUS. Como é que é? É o seguinte, meu avô, ele era médico e ele descobriu a especificidade do soro antiofídico, né? O soro contra veneno de cobra, e aí ele fundou o Instituto Butantan. Ele é o fundador do Butantan. Ele é o fundador do Butantan, e depois ele veio para o Rio, ele foi para o Rio, eu não estou no Rio, o Instituto Vital Brasil, mas ele trabalhou com Emílio Ribas, o Oswaldo Cruz, em toda a prevenção, a coisa da vacina, imunização, tudo isso. Essa coisa do SUS é o seguinte, como tinha o Instituto Vital Brasil em várias cidades, várias capitais do Brasil, e naquela época se morria muito de picada de cobra, ele uniu o sistema de saúde, ele foi o primeiro a ter essa ideia de união do sistema de saúde, ele fez uma caixa de madeira onde os agricultores capturavam as cobras, porque ele precisava das cobras para fabricar, para estudar e fabricar o soro. Então, ele fez como se fosse ai, meu Deus, me falta o nome agora, mas um papel que os postos de saúde tinham que preencher, dizendo o acidente,
formulário, exatamente, um formulário para dizendo o que tinha acontecido, qual era o acidente, qual tinha sido o tipo de acidente que tinha ocorrido em todos os postos de saúde do Brasil inteiro. Então, essa foi a primeira ideia de um sistema único, unificado de saúde, né? Mas, obviamente, esse SUS que a gente tem aí não tem nada a ver, mas foi a primeira pessoa a pensar nisso. Essa coisa da escola, ele fez uma escola que alfabetizava crianças, né, com o terreno que ele tinha do Instituto Vital Brasil, então ele fez escolas para os seus funcionários, as pessoas que moravam ali perto, tem até um bairro Vital Brasil no Rio, tem bairro Vital Brasil em São Paulo também, mas esse do Rio tinha essa escola e que era escola de adultos, foi a primeira escola de alfabetização de adultos no Brasil, foi meu avô que fez. E aí, fora isso, tem os feitos dele na medicina, né? É muita responsabilidade, hein? É muito bacana essa história sua de ser neta do Vital Brasil. Quer dizer, um dos vultos de um tempo que o Brasil exercia até uma soberania, enfim, no campo da pesquisa, né? Porque nós tivemos aí o seu avô, Emílio Ribas, Oswaldo Cruz, grandes cientistas, grandes médicos que contribuíram profundamente, inclusive com o avanço da ciência no mundo todo. E hoje a gente vê uma situação bastante prejudicada, né? O Instituto Butantan pegou fogo há pouco tempo atrás, você viu? E teve uma perda considerável ali, e é problemático porque eles realmente produzem o soro que é usado no Brasil inteiro, né? E a gente tem muita picada de cobra pelo Brasil, né? O Brasil tem muitos casos assim. Você quer dizer alguma coisa sobre isso? Cobra, escorpião, o que eu queria dizer em relação a esse protagonismo do meu avô, é que o meu avô, ele doou a patente do soro, porque até então se morria muito de picada de cobra, porque ele descobriu essa especificidade, que cada cobra precisava de um soro diferente, e isso revolucionou a imunização de todo tipo, não só em relação à cobra, mas de todo tipo de imunização, porque quando você descobre, para o mundo inteiro. Então, assim, isso foi uma coisa. Outra coisa foi quando ele descobriu isso, ele doou a patente para o mundo, para a humanidade, porque ele pensou, quem morre de acidente com cobra, escorpião, esses bichos peçonhentos, é o pobre, o lavrador. Então, eu não posso ganhar dinheiro com isso, não se pode ganhar dinheiro com isso. E hoje em dia, se você é picado aqui, ou você tem o seu tratamento gratuito. Se você é picado de cobra nos Estados Unidos, é uma fortuna, você pode morrer. Né? E lá tem muito acidente de cobra também, porque tem muita área rural, muito agricultor, muita coisa. Então, assim, esse eu acho que foi o grande fato do meu avô, foi justamente ter doado. E uma outra coisa, meu avô brigou porque ele não queria que as empresas estrangeiras farmacêuticas entrassem no Brasil. Ele era da indústria farmacêutica, ele fabricava vacina, soro, remédios, vários tipos de remédio, enfim, eu não sei listar isso, eu não sou uma grande estudiosa, meu avô teria que chamar um primo meu aqui, que é super, sabe contar tudo, é historiador e tudo, mas eu não sou, não. Mas ele brigou muito para a indústria farmacêutica, para o Brasil continuar produzindo os seus remédios, as suas vacinas e tudo isso. Se ele tivesse hoje aqui olhando o que está acontecendo com esse processo brasileiro, ele ficaria bastante decepcionado. A gente tem que reverter esse processo. Daphne, Ashton, é um prazer de conversar com a apresentadora do programa Por Elas. Todo mundo aqui curtindo muito aqui a transmissão do programa. Ó, maravilhosa a sua história. Fran Martins dizendo aqui. Maria Adriana, as fantasias e alegorias, falando do carnaval, né? As fantasias e alegorias, especialmente o enredo, falavam por si mesmas, implicitamente sobre o ex-presidente Lula e sua trajetória. Muito inteligente. Gostou do desfile da Tuiuti. Temos aqui também... Já que é carnaval, o Conde não vai comentar a fala do Okamoto sobre os militantes que queriam entrar no velório do Arthur? Eu não estou sabendo dessa fala, Robson Arantes. Infelizmente, nem todos que vieram poderão participar dessa festa. Eu vou falar do Lula, eu quero falar com você, Daphne, sobre o Lula, mas vou deixar para ser o nosso último tema da nossa conversa. Antes, tem mais um tema aqui que eu queria trabalhar com você, que eu queria te perguntar. Você participou de um mapeamento cultural do patrimônio material, acho que do estado da Alagoas, né? Queria que você contasse um pouquinho desse trabalho que você fez, porque é muito interessante, né? Catalogar o patrimônio material é muito delicado, é um trabalho que leva tempo. Queria que você contasse qual foi a sua experiência
nesse trabalho? Então, esse trabalho foi um trabalho muito legal, que foi elaborado no governo da Dilma, mas que a gente realizou, não me lembro se já era o Temer, mas assim, quando foi elaborado todo esse projeto, foi no governo de esquerda, obviamente, que o governo de esquerda está preocupado com a cultura, né? O Temer estava pouco se lixando com a cultura. Então, era o seguinte, era um projeto piloto, tá, que a gente tinha que ir em todas essas pequenas localidades daqui do Sertão e do Agreste para catalogar e saber o que tinha, se tinha reizado, se tinha samba de coco, o que era, né, catalogar todas as pessoas, entrevistar as pessoas, fazer a descrição. Então, esse foi um trabalho muito interessante, eu trabalhei com pesquisadores da área, e a gente foi nesses locais, e eu tinha acabado de chegar, de morar muitos anos no exterior, então foi aquele choque, né, eu saí do menos 47 que eu pegava lá quando eu morava no Canadá, para o sertão nordestino, assim, aquela coisa árida, poeira, não sei o quê, e assim, foi uma coisa impressionante que eu acho que mudou a minha vida, porque eu tive acesso a informações, não só da cultura, que é maravilhosa, mas também do modo de vida dessas pessoas, sabe, Conde? Porque você chega num lugar desse que você está, não sei a quantas horas da capital, que é Maceió, que já tem, assim, todos os números aqui são baixos de IDH, de tudo, né? Um local bem pouco, bem, enfim, que a educação não é boa, que a saúde não é boa, né? Todos esses índices de desenvolvimento humano aqui não são bons. E aí você anda não sei quantas horas de carro para chegar numa outra cidade, para andar não sei quantas horas de estrada de barro para chegar num lugar que não tem nada, sabe? Não tem nada, e que as pessoas ali morriam de fome e de sede. As crianças nasciam e morriam. E depois do governo Lula, depois das cisternas, que a água chegou, tá? Que o Bolsa Família chegou, porque eu ouvi relato de gente que era assim, olha, não, aqui era assim, a gente tinha que trabalhar de segunda a segunda na usina de açúcar tal, porque a gente não tinha água para beber. Então, assim, no sábado e domingo não existia. Você era obrigado a ir para a fazenda para você poder beber água, para você tomar banho. E se você recebia 2 baldes de água por família, por semana, você imagina para tomar banho, para cozinhar, para molhar uma planta, para dar água para um animal. Então, assim, era pobreza. As pessoas morriam de diarreia, de falta de higiene, entendeu? Essas doenças brabas que se morria no Brasil antes do Lula. E aí você chega lá, a gente chegava com 28 bolsistas, né, 28 universitários que estavam... Deixa eu fazer uma pergunta no meio do seu relato, porque o seu relato é muito interessante, muito complexo. Você está falando aí de toda essa pobreza, mas a pesquisa foi em 2015, né? Quer dizer, esse processo todo ainda estava ali forte? Não, já tinha superado essa etapa, né? Esse era o relato das pessoas que lutavam. Exatamente. Era o relato. Você chegava lá, agora eu vou contar como é que era. A gente chegava lá com 28 estudantes e as pessoas falavam assim, não, vem aqui. Não, é para dar entrevista? Não, olha, tudo bem, a gente vai matar ali 2 galinhas e vocês vão sentar. A gente queria pagar pelo nosso almoço, porque assim, você imagina um lugar que não tem restaurante, não tem um bar para vender uma água mineral. A gente levava água de casa e tudo. Porque lá no meio do quilombo, dos paus pretos, lá no sertão de Alagoas, não tem nada, entendeu? E você chegava lá, as pessoas te ofereciam comida para todos os seus estudantes. As pessoas tinham gado, as pessoas tinham galinha, tinham bode, as pessoas tinham moto, né? Todo mundo com a sua motinha, porque é impressionante agora no Nordeste, você anda, todo mundo tá de moto, né? E as pessoas tinham televisão, infelizmente, ligada na Globo, tá? Mas, assim, todo mundo com a sua antena parabólica, com a sua televisão, com as suas crianças direitinho, vacinadas, né? Então, assim, foi isso que eu escutei. Antes aqui a gente morria de sede e de fome. Depois do Lula, depois que chegou a água, tá? Depois que chegou a luz, as pessoas antes não tinham geladeira para guardar a comida. Então, elas agora têm geladeira, têm televisão, entendeu? Mudou a vida desse povo, mudou completamente isso. Então, isso foi Lula, e depois Dilma, tá?
Completamente, uma mudança, E e eu aí, vi. você viu isso com seus olhos e você estava catalogando a questão cultural deles ali. Acho que envolvia também receitas, tudo que fosse da ordem da cultura ali local, você gravava, né? Acho que daí você fazia. Daí você... A gente tinha vídeo, fotografia, entrevista, justamente tudo que era imaterial, né? Fazer a comida, toda manifestação cultural, dança, festa, enfim, artesanato, né, que a gente não usa esse nome de Eu artesanato, acho é que arte. é por isso que o carnaval, nesse momento, no Nordeste, está majoritariamente, como foi nas eleições, né? Assim, pró-civilização, pró-democracia, né? Aí sim, realmente, acho que deve estar acontecendo diferentemente um pouco aqui desse eixo, Rio-São Paulo, que é mais difuso, cheio de interesses, transversalidades. O Nordeste se colocou, se apresentou, sobretudo no momento eleitoral, como defensor da democracia brasileira, né? Foi muito bonito ver o Nordeste dedicar 70% dos votos para o Fernando Haddad, que, na verdade, não era uma questão partidária, era uma questão de definir realmente se você queria um país civilizado ou se você queria a barbárie, né? Você que estava aí no Nordeste, como é que você sentiu esse momento eleitoral e depois a frustração, evidentemente, que nos joga de novo para tentar, mais uma vez, reconstituir o tecido democrático brasileiro depois desse pesadelo, que é um pesadelo que todos nós passamos acordados aqui, né? Que é o bolsonarismo. Como é que foi para você, Daphne? Olha, Conde, essa coisa da eleição aqui é bem complicada. Aqui eu estou num lugar que ainda se compra voto, tá? E Maceió foi a única capital que o Bolsonaro ganhou. Então, assim, para mim, a experiência da eleição aqui foi uma experiência, não foi boa, não. Mas eu acho que o que faltou justamente. Porque, e se você pegar os números, né? O Lula ganhou 70%, o Lula não, o Haddad ganhou o Lula, olha, ato falho. Não, mas na verdade é os votos do Lula, evidentemente, né? Então, o Haddad ganhou, mas o Haddad ganhou. Se você pegar os parlamentares, não são parlamentares de esquerda que ganharam aqui em sua grande maioria. Então, eu acho que existe uma confusão muito grande. Tá? Aqui você vê, eu estou aqui na terra do Renan Calheiros, e o governador é o Renan Filho, então é o Collor, é o Bill de Lira, só essa gente, entendeu? Que é muito forte aqui. Então, aqui é muito complicado. Tá? Então, assim, eu não sei dizer, a esquerda ganhou para presidência, mas no resto não ganhou, e isso eu acho que espelha uma grande confusão. Eu acho que isso faltou, né? Faltou, na época dos governos do PT, explicar para o povo. Né? Eu conheço gente aqui, por exemplo, que tem casa do Minha Casa Minha Vida e que voltou no Bolsonaro, sabe? Que foi beneficiado com o programa Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, que tem gente da família que é beneficiada com Bolsa Família e votou no Bolsonaro. Então, assim, eu vejo uma grande confusão dessa população também. Mas também vejo que, por exemplo, em Sergipe, eu andei muito nos assentamentos do MST, que quando tem essa politização, por exemplo, que existe que a politização permeia no sentido educacional as pessoas, isso aí fica muito mais claro. Então, eu acho que faltou isso também, sabe? Daphne, estou recebendo aqui a mensagem de que a Andréia e a Nani estão assistindo a gente. Um beijo para a Andréia e para a Nani. Logo, logo a gente vai conversar também com vocês. Beijo, companheiras. Show, né? E aí eu quero... Bom, você fala do Nordeste, que é dessa situação, é um pouco... a gente não entende muito bem, né, por que acontece isso. A política não tem essa configuração lógica racional, e é por isso que o Lula faz tanta falta, porque ele entende isso, ele entende perfeitamente como se comunicar. Agora, para você ter uma eleição completa de deputados, enfim, de representantes, né, é preciso que você tenha essas pessoas, né, investidas de presentes, que daí, aí acho que entra, acho que a estrutura ainda que deixa a desejar, não só do Nordeste, mas do Brasil todo, né? Porque a representação legislativa nossa, a qualidade é muito... A gente tem um problema, né?
Por isso que o cargo de presidente da República é tão importante no Brasil, né? E é por isso que foi feita toda essa estruturação militarizada aí do Bolsonaro para impedir, né, mais uma vez, o Lula de chegar à presidência da República. Daphne Ashton, eu quero entrar agora no assunto talvez mais delicado, mais emocional, que foi a saída do Lula nessa semana da prisão, depois de quase um ano. A saída dele, ele não falou uma palavra, mas ela provocou enfim, um impacto muito grande no país inteiro. Agora que eu me dei conta do comentário de um internauta aqui dizendo que o Paulo Camboto disse que os militares não podiam entrar no velório do Arthur porque não podiam ir para a festa, acho isso uma coisa tão insignificante que não merece nenhum comentário da minha parte. O Robson que comentou aqui. Isso é meramente uma bobagem de bastidor, né? Não tem nada a ver com a questão em si, que é justamente a questão de o Lula ter aparecido, de ter acenado com todo aquele sofrimento que ele estava passando, uma coisa brutal. Eu quero saber, assim, quando essa situação, ela deixa a gente muito vulnerável em função da perda que a família Lula da Silva teve, e eu simplesmente quero saber o que você sentiu, né? Desde o momento que a notícia apareceu da morte do neto do Lula, o menino Arthur, até o momento dessa despedida em São Bernardo do Campo. Como é que você leu tudo isso que aconteceu? Olha, Conde, eu fiquei arrasada. Assim, minha mãe tem um neto Arthur de 7 anos, então você pode imaginar a conexão que fez aqui na minha cabeça, tá? Eu sou uma pessoa que eu sofro muito pelo Lula. Eu acho que eu fiquei... Quando eu fui para Curitiba, que eu cheguei lá e vi que ele não podia nem acenar naquela janela no Ano Novo, eu fiquei assim, meu Deus, estão torturando esse homem. Eu acho que, bom, quando eu recebi essa notícia, foi uma notícia que me chocou muito, porque o Lula é um cara que foi presidente da República 2 vezes, né? Quando eu fui morar fora, que eu tinha meus filhos pequenos, eu cheguei no exterior com a caderneta de vacinação dos meus filhos, tá? E eu escutei da enfermeira lá, porque lá quem faz a vacinação é a escola, né? A escola pública que vacina seus alunos. E ela falou assim para mim: é brasileiro? Não preciso nem olhar. O Brasil tem o melhor sistema de vacinação do mundo. Eu escutei isso. Então, assim, o neto dele foi vítima de uma doença que era para estar controlada. Eu escutei também um relato de uma pessoa, de uma autoridade em imunologia, que, assim, foi uma tragédia isso. Foi uma coisa assim, o menino estava vacinado, não foi por falta de vacina, não foi nada disso. Mas, assim, a gente vai, né, fazendo as ligações. Então, assim, a impressão que eu tive, e vinha na minha cabeça um filme. Eu tenho muita coisa assim de filme, sabe? Vinha na minha cabeça. Eu vinha na minha cabeça o filme Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, não sei se você já assistiu, que é baseado na obra de Graciliano Ramos. Aquela luz dura, aquela coisa sofrida, né? Que é uma coisa que eu vivi aqui nesse projeto que eu fiz, né? Você chega naquele lugar, parece que você está no Vidas Secas, é só barro e poeira, e assim, hoje em dia tem muito menos pobreza, mas na época que foi rodado Vidas Secas era aquela desgraça toda, né? Então, eu imaginei o Lula e essas pessoas que você vê aqui no Nordeste, é muito fácil você ver caixão de criança, tem até um trabalho do Sebastião Salgado com os caixões das crianças, né? Um negócio assim que eu vi também essa exposição, quase morri quando vi. Mas, assim, essas crianças que morriam muito aqui, imediatamente eu me liguei nessa coisa do nordestino, que tem filho morto, né, que as crianças não duravam muito tempo, e a Lula, depois de ser 2 vezes presidente da República, de ser conhecido mundialmente, de ser a figura mais importante da esquerda mundial, atualmente viva, entendeu? Está passando por um negócio desse, aí eu pensei assim, meu Deus, como isso foi acontecer, né? Como, que desastre isso foi acontecer. E, assim, é uma coisa que eu nem deveria falar, mas uma coisa que me passou pela minha cabeça,
Eu não estou afirmando nada, eu só estou dizendo que passou pela minha cabeça que esse menino é um anjo, que chegou quando o Lula estava diagnosticado com câncer e que virou estrela agora, entendeu? Quando o Lula está lá preso, aprisionado, para Lula poder aparecer. Não foi por causa disso, foi um desastre, foi uma coisa terrível. Enfim, eu respeito muito a dor dessa família, eu nunca perdi o amor da minha vida, graças a Deus está vivo, todos os meus filhos estão vivos, meu enteado já é pai, então eu considero que eu tenho um neto, filho do meu enteado, que é o Sebastião, que vai fazer 1 ano daqui a pouco. Então, assim, é uma tragédia isso, mas a primeira imagem que eu tive foi desse sertanejo sofrido, que passou por isso tudo, e putz grila, agora tem que passar de novo, que é a perda do neto, que é um negócio assim que eu não sei nem descrever o que é. Daphne, você tá me emocionando, acho que todos que estão assistindo a gente aqui, e realmente esse paralelo que você faz com Vidas Secas, com a condição do nordestino que ainda vige na vida do Lula, que ele não negou as suas origens, tudo isso está presente nesse momento. O sofrimento foi muito grande para o brasileiro. Acho que esse episódio doloroso, mas ele teve uma consequência política forte que mostrou como o Lula ainda é amado por todos os brasileiros, né? Dominou a cena, enfim, nem a imprensa que gosta de esconder o Lula foi capaz, dessa vez, de proscrever mais uma vez a figura do Lula. E a figura do Lula, nesse momento, também não é só política, eu acho que ela revela a dor da família também, porque ele estava ali consternado com aquela absurdidade de segurança em torno dele, numa situação absolutamente pacífica, em que o povo só queria dar o seu aceno para o Lula, né? Então, eu queria dizer para você que você emociona a gente com essa sua leitura. Eu sabia que você tinha algo mais visceral para falar para a gente sobre esse episódio, porque eu sei que você é muito emocional também com as questões com relação ao Lula. E nós estamos aqui também aguardando que ele possa sair desse luto e que a gente retome depois desse carnaval, que deixou uma senha para a população brasileira, o carnaval anti-bolsonarista, totalmente, anti-bolsonarismo, né? Anti-barbárie que tomou conta do Brasil, para a gente poder canalizar essa energia para a política nesse momento e restabelecer aí o tecido democrático brasileiro, com a ajuda de todos vocês que estão assistindo a gente aqui, pelo canal do Conde, e pelo trabalho também magistral da Daphne Ashton, do Por Elas. E eu quero pedir para você fazer suas considerações finais, desejar um grande beijo para você. Enfim, muito obrigado pela entrevista, querida Daphne, que a gente possa se encontrar outras vezes. Queria que você falasse algumas palavras para os nossos queridos internautas nesse momento. Bom, eu só queria dizer que o Lula não precisa abrir a boca. Lula não precisa abrir a boca. Por isso que eles morrem de medo do Lula. Eles precisaram aprisionar o Lula num lugar onde não tem janela, né? E dessa vez agora, infelizmente, com essa tragédia, eles tiveram que deixar o Lula sair. Então, o Lula, assim, só a aparição, a imagem do Lula já emociona todo mundo. Eu acho que com essa narrativa que mudou, porque até as pessoas da direita se emocionaram com essa tragédia do Lula, né? Então, assim, é uma narrativa que muda, é uma narrativa que muda em relação ao Bolsonaro também, né? As pessoas estão caindo em si da loucura que é Bolsonaro está no poder. Então, eu acho que agora está na hora da esquerda tocar isso para frente, aproveitar isso, entendeu? E tentar reverter esse golpe que foi dado no Brasil, né? Que foi um golpe dado por conta das nossas riquezas, né? Por conta dos nossos avanços, né? Avanços que vieram. Lula salvou milhões de crianças da morte, né? Como eu falei aqui, eu vi isso, né? Ele salvou milhões de crianças da morte. Então, assim, Lula mesmo que ele não seja mais presidente do Brasil, a gente tem que tirar ele de lá, e tirar Lula de lá, que significa acabar com o golpe. Enquanto o Lula estiver preso, a gente não tem democracia no Brasil. Tá? Então, a coisa mais importante agora, que eu acho, é a gente lutar pela liberdade do Lula,
É essa a meta que eu coloquei na minha vida. Eu não faço por elas por outra coisa, senão falar o que eu estou pensando em relação à política, né, que eu sei que talvez a minha contribuição seja pouca, mas ela vem de dentro de mim, né, eu acho que todo mundo tá careca de ver isso, né, eu fico emocionada mesmo, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se organizar e lutar pela liberdade do Lula. Depois, a gente vai ser gente para ser brasileiro de novo. Muito obrigada. Até porque, Daphne, querida, com o Lula aqui conosco, tudo vai ficar mais intenso, né? Por essa luta. Eu te agradeço muito pelas palavras, pela entrevista, e quero te desejar aí, enfim, muitas felicidades, muita luta, e que seu programa... Queria que você convida o público para o Por Elas. É toda quinta-feira, né? Não, o nosso programa passa depois do Bom Dia, no sábado. Ah, no sábado? Mas não estava na quinta? Não, a gente faz umas lives, às vezes, na Ah, quinta. Assim, os dias que eu não estou dando aula, que eu não tenho consultório, que a Nani está desocupada, que a Andréia também não está dando aula, a gente, se tiver uma grade, se tiver alguma coisa para falar, a gente fala. A gente é meio livre, assim, a gente é meio caótica, assim, sabe? Mas o fixo é sábado de manhã, logo depois do Bom Dia. Mas a gente, sempre que tiver uma coisa importante para falar, a gente fala. Eu queria falar para vocês que a gente vai chamar o Conde para o nosso programa, tá? Porque nós somos mulheres, mas a gente quer os homens junto com a gente também, falando, porque a gente acha que quem tem o que falar tem que ter espaço, então o Conde já está convidado, a gente vai combinar, tá bom? Grande beijo para você, Davi. Muito obrigado. Vou aceitar com muito orgulho, muita honra. A gente se vê na próxima programação aqui da TV do Conde do 247. Um beijo para todos os internautas que nos acompanharam e até a próxima. Valeu. Tchau, beijo.